Em 1998, uma milícia que era, estritamente secular e focada em território, bombardeou o Templo do Dente. Uhum. Que é só um dos locais mais sagrados de todo mundo budista, né? Exato. E aí fica a pergunta, por que um grupo sem motivações religiosas atacaria uma relíquia tão vital assim? É uma contradição gigante logo de cara. Sim. Então hoje a gente vai descobrir como a violência opera não só como força bruta, sabe? Mas como um teatro estrutural mesmo, projetado para desmantelar identidades. Olá para quem está ouvindo e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Muito bom estar aqui de novo. A nossa missão hoje é dissecar a anatomia da violência estrutural e o poder, frequentemente invisível das engrenagens da paz. A gente vai explorar essa interseção colossal entre identidade, religião e conflito. E também analisar como a nossa agência humana funciona diante de forças históricas que, olha, às vezes parecem inescapáveis, né? Pois é. E, a base para essa análise é uma pilha de documentos super rigorosa. Com certeza. A gente tem um estudo de caso muito denso do Berkeley Center da Universidade de Georgetown sobre a Guerra Civil do Sri Lanka que devastou a ilha de 1983 até 2009. Uma vida inteira de conflito. E, em contrapartida dessa carnificina toda, a gente também vai examinar uma reflexão acadêmica muito profunda baseada no trabalho do Johan Galtung. Exato. Um trabalho que questiona frontalmente essa ilusão de que a história é inevitável. E, só para quem gosta de visualizar, o nosso cenário virtual aqui no fundo já está exibindo um mapa antigo do Oceano Índico e do sul da Ásia. Adorei o mapa, dá um contexto ótimo, porque o objetivo aqui não é, ficar listando baixas ou memorizando datas de batalhas, né? A intenção é decodificar o porquê. Uhum. Entender como uma nação inteira transforma as próprias instituições em armas e como, no meio desse fogo cruzado todo, a resiliência e a paz conseguem, de alguma forma, operar. Ok, vamos desempacotar isso. Como identidades culturais e religiosas conseguem alimentar conflitos que queimam por quase 3 décadas ininterruptas? É uma pergunta pesada. E o estudo do Berkeley Center mostra muito claramente pra gente que a Guerra Civil do Sri Lanka não foi um evento espontâneo, sabe? Não foi uma explosão isolada ali do nada. Longe disso. Houve um processo sistemático de engenharia social mesmo, logo após o país conquistar a independência do domínio britânico, lá em 1948. A transição não foi da paz para a guerra da noite para o dia. Foi uma construção tijolo por tijolo de exclusão pura. O que é fascinante aqui é que o período colonial deixou uma arquitetura burocrática muito específica, sabe? Os britânicos governaram a ilha usando o idioma inglês como a principal ferramenta administrativa deles. Sim, a língua do colonizador ditando as regras do jogo. Exato. E a minoria tamil, que ficava mais concentrada no norte e no leste da ilha, possuía uma rede muito forte de escolas missionárias que ensinavam tudo em inglês. Então eles tinham uma vantagem competitiva enorme nesse sistema. Exatamente. Consequentemente, eles acabaram ocupando uma proporção de cargos no serviço público e na medicina que era, muito superior à representatividade demográfica deles. Que era de cerca de 18% da população na época, né? Isso, uns 18%. Então, quando a independência chegou, a maioria singalesa olhou para essa estrutura não só como um resquício colonial chato, mas como uma injustiça sistêmica que precisava ser revertida de qualquer jeito. Nossa, e a ferramenta que eles escolheram para essa reversão foi pura e simplesmente a legislação? A canetada, né? A canetada. Em 1956, o governo vai lá e aprova a famosa Lei do Sinhala Único, tornando o idioma singalês a única língua oficial do Estado. E o impacto disso não é só simbólico, sabe? É muito real e imediato. Totalmente. Imagina a situação, é como se alguém mudasse as regras do jogo na metade da partida. Na prática, um funcionário público tâmil, que trabalhou a vida inteira ali, construiu uma carreira na burocracia do Estado. De repente, esse cara perde o emprego da noite pro dia só porque não fala a nova língua oficial. É um absurdo. Concursos públicos, acesso a universidades de ponta, processos judiciais. Do nada, tudo passou a exigir o idioma da maioria. Isso não é só política,
É uma privação econômica imediata e legalizada. Tornou anos de estudo completamente inúteis. Pois é. A linguagem funcionou como um mecanismo brutal de filtragem econômica. Porque o que estava em jogo ali, no fundo, era o controle sobre os recursos estatais, né? Sim, o dinheiro e o poder. Exato. Para a minoria Tandil, que era, na sua grande maioria, hindu, a língua tâmil e o domínio do inglês eram os pilares da sobrevivência econômica deles. E tirando isso, você tira o sustento. Com certeza. Ao remover o status dessas línguas, o Estado não estava só, sei lá, exaltando a cultura singalesa. Ele estava cortando o acesso aos meios de sobrevivência de toda uma população. E a situação ficou ainda mais profunda, sabe? Mas, caramba! Sim, com a Constituição de 1972, que mudou o nome de Ceilão para Sri Lanka e deu status prioritário para o budismo. Isso fundiu oficialmente a identidade do Estado com a identidade da maioria singalesa. E olha, tem uma anomalia que salta aos olhos nessa documentação e que me deixou bem chocada. É a atuação dos monges budistas no meio disso tudo. Ah, esse ponto é crucial. Porque a gente lida com essa percepção do budismo como tipo uma tradição filosófica pacífica, de não violência, distanciamento da política e tal. A imagem clássica da meditação. Isso. No entanto, lá no Sri Lanka após a independência, a comunidade monástica, a Sangha, se tornou a verdadeira vanguarda do nacionalismo político. O estudo menciona até a criação da Frente Unida dos Monges, que fez campanha ativa nas eleições dos anos 50. Fizeram mesmo. Como que acontece essa ginástica intelectual e teológica, sabe? Como uma filosofia centrada na eliminação do sofrimento consegue justificar políticas de exclusão tão agressivas. É muito louco isso. O mecanismo que explica essa virada mora na fusão entre a narrativa histórica e a identidade de grupo. Como assim? Existe uma crônica histórica ancestral no Sri Lanka chamada Mahavansa. Os nacionalistas usam esse texto para traçar uma linhagem direta, tipo, entre a ilha e o próprio Buda. Nossa! A narrativa que eles construíram ali é a de que o Sri Lanka é o último santuário puro do budismo Theravada no mundo. Então, para esses monges nacionalistas, o Estado singalês não é só uma entidade política. Virar algo intocável. Exato. É o vaso sagrado que protege a religião da extinção. Sob essa ótica deles, qualquer concessão à minoria tâmil ou até a secularização do Estado é vista como uma ameaça existencial à própria fé. Entendi. A exclusão política vira, na cabeça deles, um dever de proteção sagrada. Perfeito. A percepção de ameaça existencial é um motor superpoderoso, né? E esse acúmulo todo de tensões com essas legislações punitivas e marginalização sistemática, uma hora quebra a represa social. Não tem jeito. Inevitável. E foi o que culminou no infame Julho Negro de 1983. Sim. Após uma emboscada do grupo rebelde Tâmil contra o exército, a gente viu multidões de singaleses orquestrando distúrbios extremamente violentos em Colombo e outras cidades, literalmente caçando civis tâmils nas ruas. Uma violência terrível. As estimativas apontam para cerca de 1.000 mortos e dezenas de milhares de deslocados. E esse foi o estopim, a ignição definitiva da guerra civil. Mas, analisar só o que aconteceu na ilha não explica o nível de agressividade do Estado singalês. Tem uma peça faltando. Pois é, se eles detinham o controle do governo, do exército, e já eram 74% da população, de onde que venha essa paranoia tão profunda? Aí a gente precisa olhar para fora da ilha. A geopolítica da região cria uma psicose coletiva, através de um fenômeno que chamamos de dupla minoria. Dupla minoria? Como funciona isso? É assim. Analisando puramente as fronteiras do Sri Lanka, os singaleses são, de fato, a esmagadora maioria. O poder está com eles. Certo. No entanto, basta você olhar atravessando o Estreito de Palk, que fica a apenas 32 quilômetros de distância, logo ali. Você chega no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia. E lá, sabe quantas pessoas vivem? Mais de 54 milhões de tâmils. 54 milhões? É muita gente. Muito mais do que a população inteira de Sri Lanka. Então, para os singaleses, a proximidade com essa massa demográfica colossal na Índia inverte totalmente a lógica de poder na cabeça deles. Faz sentido.
Então, o gigante na ilha se comporta como um rato assustado, porque tem um elefante do outro lado do oceano, né? Bela analogia. Eles se sentem como uma minoria regional minúscula, ilhados mesmo, constantemente ameaçados por esse oceano demográfico e cultural tâmio, que teoricamente poderia engolir eles a qualquer momento. Que loucura pensar como medo existencial molda a política de um país inteiro. E tipo, essa paranoia de que a Índia seria uma ameaça ganha contornos muito reais quando a própria Índia decide intervir diretamente no conflito, né? Sim, eles colocam a mão no vespeiro. O envio de tropas indianas entre 1987 e 1990 parece ter sido o pesadelo singalês se materializando ali na frente deles. E foi. A Força de Manutenção da Paz Indiana foi um desastre estratégico de proporções imensas. A intenção de Nova Delhi, na época, era desarmar os rebeldes e estabilizar a região. Mas as tropas indianas acabaram mergulhando numa guerra de guerrilha brutal contra o LTTE, os Tigres de Libertação do Tamil Eelam. Nossa, virou um caos total. E o nacionalismo singalês vendo isso. Para eles, ver um exército estrangeiro maciço operando dentro do território deles só validou toda aquela narrativa de invasão iminente que os monges radicais vinham alertando há décadas. E o ápice desse caos transnacional foi pesado. O assassinato do primeiro-ministro indiano, certo? Exato. O Rajiv Gandhi, morto em 1991 por uma terrorista suicida do LTTE em pleno solo indiano. Foi uma retaliação direta pela ação das tropas indianas no Sri Lanka. Esse nível de medo duplo, onde ambos os lados operam sobre aquela crença absoluta de que a própria sobrevivência está por um fio, isso corrói qualquer espaço para o compromisso político. A diplomacia morre aí. E quando o conflito chega a esse ponto de entrincheiramento, os alvos da violência mudam de natureza. Passam a focar nos símbolos. Exatamente. O que nos traz de volta aquele paradoxo do começo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Peraí, a gente viu que o LTTE era uma organização fundamentalmente secular, certo? Certo. A ideologia deles era focada no nacionalismo, o objetivo era criar um Estado tâmil independente, o Tamil Eelam. E ainda assim, a lista de atrocidades deles inclui ataques incrivelmente direcionados a locais sagrados e populações religiosas específicas. Por que explodir templos budistas e expulsar muçulmanos se eles eram seculares? Isso não contradiz a natureza do grupo? Parece contraditório, mas o ataque ao Templo do Dente, em 1998, ou mesmo aquele massacre de 146 civis budistas rezando sobre a árvore Bo em Anuradhapura, em 1985, revelam uma coisa. O quê? Que a violência em conflitos identitários transcende o objetivo militar tático. Ela não é só contra a fé em si. A violência opera como teatro. Teatro. Como uma demonstração de poder. Isso. O Estado singalês tinha fundido a identidade governamental e nacional com a religião budista. Portanto, para o LTTE, atacar o Templo do Dente não era, sei lá, uma disputa teológica sobre os ensinamentos de Buda. Era um ataque direto à própria legitimidade e ao coração simbólico do Estado opressor. Nossa, destruir o símbolo mais sagrado do inimigo é uma forma de declarar que esse Estado não consegue proteger nem a sua própria alma. É violento demais, mas estrategicamente pensado. Exatamente. E a lógica por trás dessa violência estruturada também foi aplicada a outras minorias que não se encaixavam na visão de hegemonia deles. Ah, os muçulmanos. A comunidade muçulmana do Sri Lanka, que representa ali uns 7% da população, sofreu um expurgo implacável, né? O documento diz que em 1990, o LTTE expulsou mais de 75 mil muçulmanos do norte. E a crueldade dos números assusta. Somente em um dia, eles forçaram a saída de 28 mil pessoas. Deram só algumas horas para eles abandonarem as casas, levando quase nada. Mas, de novo, se o LTT era secular e os muçulmanos lá falavam tâmil, qual é a engenharia por trás dessa limpeza étnica? É o cálculo frio e puro da pureza territorial e do poder absoluto. Mesmo que os muçulmanos falassem tâmil, eles mantinham uma identidade sociopolítica bem distinta, sabe? E eles não apoiavam o projeto separatista do LTTE. Ah, então eles eram vistos como um problema político não religioso. Perfeito para um grupo insurgente que estava tentando estabelecer um etno-estado autoritário,
Qualquer população que não se submetesse inteiramente àquela narrativa representava uma falha na matriz de controle deles. Os muçulmanos foram expurgados porque a mera existência independente deles era um obstáculo geopolítico. Exatamente, não tinha nada a ver com dogmas islâmicos. Bom, ouvir sobre décadas de massacres, carros-bomba, políticas de idioma excludentes, limpezas étnicas, tudo isso sugere a imagem de um Estado falido, né? Em colapso total, como a gente vê em tantos outros lugares. Mas os dados do texto revelam um paradoxo de resiliência, assim, quase incompreensível. É muito contraintuitivo. Os números desafiam todas as expectativas normais de zonas de guerra. Em 2010, logo após o fim militar do conflito, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, do Sri Lanka, ocupava a 91ª posição global. Isso na frente da Índia e de Bangladesh, que nem tiveram guerras civis comparáveis. Sim, muito superior. A taxa de alfabetização lá permanecia em assombrosos 90,8%, e a expectativa de vida ultrapassava os 74 anos. Caramba! No meio de uma guerra de quase 30 anos. E isso não acontece por acaso, né? Requer a gente analisar como as infraestruturas silenciosas do Estado conseguem sobreviver a esse caos todo. E a resposta parece estar cravada curiosamente nas próprias tradições que foram usadas para polarizar a ilha, né? Essa herança cultural budista traz uma valorização histórica imensa do aprendizado. Isso gerou um compromisso do Sri Lanka com a educação e a saúde universal. Um sistema de educação pública gratuita desde o jardim de infância até a universidade. Uma herança direta da tradição educacional budista e que se manteve. A burocracia que gerenciava os hospitais e as escolas simplesmente continuou funcionando, por pura inércia institucional e consenso social, mesmo com o país fraturado. Para você ter uma ideia de como isso era enraizado, hospitais que ficavam no território rebelde do LTTE continuavam recebendo medicamentos enviados pelo Ministério da Saúde do governo central em Colombo. Nossa, o inimigo mandando remédio para o território rebelde para manter o hospital funcionando. É surreal. É um fenômeno administrativo quase inacreditável em meio a um conflito armado. Isso mostra que a capacidade de uma sociedade sustentar a vida opera em camadas bem mais profundas do que as manchetes sobre bombas costumam mostrar. Sim, e essa resistência silenciosa nos conecta direto com a segunda fonte de hoje, que é aquela reflexão acadêmica. Porque, olha, ler relatos sobre 100 mil mortes gera uma fadiga, uma sensação sufocante de que a humanidade está condenada a ciclos de violência, né? Gera muita desesperança. O texto até aponta como os alunos de relações internacionais se sentem esmagados, achando que os esforços de paz são só uma gota no oceano de violência. A sensação de que a violência histórica é tipo um rio gigantesco levando tudo pela frente, e as ações de paz são pedrinhas atiradas nesse rio. Parece inútil. E é isso que a reflexão do Galtung vem desconstruir. Se conectarmos isso ao panorama geral, o desespero nasce de uma compreensão que é incompleta sobre a anatomia do conflito. Galtung ensina que a história não é inevitável. E a violência não é só o ato físico de atirar, sabe? Ele usa aquela ideia de violências diferentes, né? Sim. Pensa num sistema de computador. A violência direta, a bomba, o tiro, é só aquela tela de erro crítico piscando. Ela é visível e assusta. Mas o erro só aparece por causa da violência estrutural, que é o algoritmo defeituoso rodando nos bastidores. Ah, tipo a lei do Silhanha único, que excluiu as pessoas do nada. Exatamente. E o que legitima a criação desse algoritmo excludente? A violência cultural. Entendi. A violência cultural é tipo a documentação do código. São os mitos, as narrativas do Mahavansa, as pregações que convencem todo mundo de que aquele algoritmo de exclusão é moralmente certo. É um ecossistema que aprova a agressão antes de qualquer arma ser disparada. Perfeito. E o raciocínio central que muda o jogo aqui é que a paz funciona exatamente do mesmo jeito. A paz cultural não é só a ausência de tiroteios, fica lá passivo. A paz exige engenharia estrutural. É escrever uma nova linha de código. Ativamente. Interromper a lógica de exclusão. Requer coragem para desafiar a norma, operando contra a gravidade do algoritmo violento. Mas como são ações locais, não noticiadas,
não ganham as mesmas manchetes de um ataque à bomba. E aí cria essa ilusão de ótica de que a violência é a única força ativa. Mas se você continua jogando as pedrinhas de paz com convicção naquele rio violento, eventualmente você constrói uma barragem, né? A agência humana importa demais. E a nossa documentação dá exemplos de como essas mesmas religiões que forneceram símbolos para a radicalização também forneceram líderes para a resistência. Tipo as ONGs interreligiosas como o Conselho Nacional da Paz no Sri Lanka. Eles reuniram lideranças budistas, hindus, cristãs e islâmicas, não só para ficar falando frases bonitas de paz, mas para criar pressão estrutural mesmo. E o exemplo mais prático disso foi a Cúpula de Paz de Jaffna, em 2007. Esse caso é incrível. Conta como foi. Foi no auge do colapso do cessar-fogo. As execuções e os combates estavam destruindo a ilha. E aí um grupo de líderes religiosos de todas as tradições cruzou fisicamente as linhas de frente para entrar em Jaffna, que era a fortaleza militar do LTT. Eles foram para o meio da zona de guerra. Exato. O ato de viajar para o coração do território rebelde, desafiando a polarização para exigir negociação, isso é a materialização da agência humana. Eles se recusaram a aceitar que a guerra era a única linguagem possível. Coragem absurda. E olha, nosso cenário virtual acabou de mudar de novo. O mapa das zonas de conflito deu lugar à imagem de vários blocos maciços de pedra sendo encaixados para formar uma ponte sobre águas super agitadas. Bem simbólico porque a gente está falando. Demais. Então, o que tudo isso significa? Significa que os rótugos que a gente usa para se definir, seja a língua, a religião ou nacionalidade, têm o poder de incendiar o mundo quando instrumentalizados pelo medo. O Sri Lanka é um testamento aterrador de como políticas burocráticas acendem um barril de pólvora de violência cultural por gerações. Mas o alerta profundo aqui é sobre o perigo do fatalismo, sabe? É tentador adotar uma postura cínica e achar que a humanidade está condenada. Só que o estudo expõe a mecânica dos dois lados da moeda. Sim, simultaneamente, nenhuma força histórica é tão grande que consiga apagar completamente o poder da agência humana de dizer não, nós escolhemos outro caminho. A paz não surge do vácuo, assim como a guerra também não. Ela precisa ser meticulosamente elaborada, legislada e justificada. A capacidade de manter a sociedade funcionando é pura agência reprogramando estruturas. É isso, e aqui eu quero deixar uma pulga atrás da orelha de quem está ouvindo para explorar por conta própria. Pense na sua própria comunidade hoje. Se a violência estrutural se apoia na linguagem e em leis sutis, quais são as formas sutis de paz cultural? Os pequenos atos de recusa à hostilidade que acontecem todos os dias à sua volta e que nunca chegam aos noticiários. Excelente provocação. Se a gente começasse a prestar atenção a essas gotas no oceano, a decodificar como a convivência é artificialmente mantida e ativamente construída, como a nossa visão sobre o inevitável mudaria. Essa alteração de lente é o verdadeiro poder da reflexão histórica. É entender que as engrenagens são maleáveis. Muito bem colocado. Olha, agradeço imensamente pela clareza na exploração de uma arquitetura tão complexa hoje. A quem nos acompanhou, o convite fica aí. Continuem curiosos e questionando as estruturas invisíveis. O mundo é intrincado e as engrenagens da história nunca param. Nos encontramos no próximo mergulho profundo. Até a próxima!